Olá, quarta-feira, 14 de junho de 2023, e o assunto do dia é Robinho da casa, um tremendo apartamento para jogar futebol ali na praia e fugindo da condenação por estupro de uma albanesa em Milão. Coisa terrível essa. Bom, além dele, além do Robinho, nós temos também caso da Daniela Carneiro. Daniela Carneiro foi mantida temporariamente no Ministério do Turismo e está sendo encaminhada para mandar no Setor Federal de Saúde do Rio, porque deu votos, ela e o marido deram muitos votos ao Lula na campanha, e o Lula não esquece bom cabo eleitoral, embora às vezes até despreze alguns, né? Bom, além disso, temos notícia muito grave da febre maculosa, né? O tal do show do Seu Jorge em Campinas deixou marcas terríveis. Afinal, a febre mata 75% dos infectados. Não é fácil, viu? O caso mais lamentável da CPI de 8 de janeiro é o general Gonçalves Dias numa boa, não vai responder por nada, apesar de ter sido, no mínimo, omisso no dia 8 de janeiro. Você espere que você vai ver o que é que eu vou tratar com isso, né? Eu quero também, antes de tudo, agradecer a você. Você que acompanha firme, você que acredita que eu não sou imparcial, eu sou parcial do seu lado, do lado do cidadão, e contra o Estado, a casta política, burocrática e militar, os que mandam no Brasil a torto e a direito. Bom, vamos começar pelo fato do UOL estar reproduzindo áudios conseguidos pela polícia e já devidamente julgados pela justiça italiana, a partir dos quais o atacante Robinho, ex-Santos, ex-Milan, faz declarações absolutamente absurdas sobre o caso de um estupro feito por um grupo de folgazões numa boate de Milão, na época em que ele estava lá no Milan. Num desses áudios, ele confessa a suprema covardia ao querer se defender. E aí ele disse que a moça que foi alvo da sanha de cinco machos alfa, entre aspas, né? Ela estava completamente embriagada e, portanto, não podia identificá-lo. É uma tentativa de defesa absurda, porque se a moça estava embriagada, ela foi embriagada por eles. É um velho truque do machão alfa que não respeita a mulher, que não respeita nem a própria mãe, que, ao que se saiba, tem que ser mulher, né? Pois é, então, por quê? Porque já há uma diferença física, da força física, entre mulher e homem. Depois, o álcool debilita muito mais a pessoa que o ingere. E aí, certamente, eles embriagaram a moça de 22 anos, albanesa, na boate Sil Café, em Milão, para fazer aquele ato, inclusive descrito nesses áudios, que o UOL está publicando com exclusividade, mas os outros jornais também estão dando bastante destaque a partir do noticiário da justiça alemã. E aí eu quero dizer para vocês uma coisa lamentável sobre a nossa pátria amada, madrasta. A nossa pátria gera filhos que vão praticar impunemente no exterior delitos, crimes, como é o caso de Daniel Alves, como é o caso do Cuca, como é o caso do Robinho, e não são exclusivos não, porque o Brasil, além de não ter uma educação que mereça esse nome, educação, essas pessoas são muito mal educadas, vivem num ambiente preconceituoso, machista, e não tem o menor respeito pela mulher, que é o ser humano que merece mais respeito. Pois é, o Brasil exporta porque esses
bandidos, cometem seus crimes e voltam para o Brasil para gastar o dinheiro que ganharam no exterior, numa fortuna. Por quê? Porque uma lei absurda do Brasil proíbe a extradição de cidadão brasileiro que cometa crime no exterior. Quer dizer, o Brasil exporta a impunidade de nossos patrícios que delinquem no exterior. E esses casos que eu citei são do futebol, mas há outros casos, como, por exemplo, depois foi resolvido corretamente aquele terrorista Cesare Battisti, defendido pelo PT, que está no poder atualmente, né, com unhas e dentes, e só depois que o PT saiu do poder é que o Brasil permitiu que ele fosse extraditado para a Itália, onde ele era condenado por mortes terríveis e que está cumprindo pena lá, num presídio na Itália. O Robinho é um jogador de muito sucesso. Ele começou no Santos, depois ele jogou no Real Madrid. Ele saiu do Santos para o Real Madrid por uma grana. Do Real Madrid foi para o Manchester City, na Inglaterra, da poderosa liga inglesa, né? De lá foi para o Milan de Milão, um dos grandes times do mundo, e time que foi campeão mundial várias vezes e tal, e no qual ele jogou. De lá voltou para o Santos, foi para o Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro foi exportado de novo para o Gangster Evergrande, do Gangster Evergrande para a China, da China, aliás, para o Sivasspor da Turquia. Essa época ele era casado com uma moça chamada Vivian Jones, com a qual tem 2 filhos. Quer dizer, não respeitou a própria mulher nesses episódios horríveis. Em 2014, o Corriere della Sera, o Corriere dello Sport, desculpe, que é um jornal do Corriere della Sera, reproduziu novas notícias sobre esse estupro em que o Robinho cometeu as maiores barbaridades, como dizer... eu não posso nem reproduzir o que ele falou, que os vídeos estão todos cheios de palavrão. E agora nós temos a oportunidade de ver uma série no All Sport, em que o caso do Robinho levanta uma grande vergonha nacional, e as pessoas que não têm vergonha. E tudo isso também está relacionado com o caso do Dani Alves, cuja última mulher Dona Joana Sanz, disse que ou seja, ela disse, dois pontos, 2 aspas, vejo o Dani por um vidro, ainda nem pude insultá-lo. Além do Robinho, foi condenado o Pedro Galvão, companheiro de aventuras. Um outro caso terrível do Brasil, esse episódio da Daniela Carneiro, a Dani do Vaguinho, mulher do prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro. Ela foi nomeada ministra do Turismo, não fez nada, não foi para o desfile das escolas de samba do Carnaval, mas o Lula reage, pelo menos reagiu até agora, a qualquer momento que você está vendo esse vídeo, pode ser que ele a demita, não tem outro jeito, porque aí nós temos um outro vício do Brasil, que é o seguinte, isso eu já falei ontem, no vídeo que eu gravei ontem, quem manda no Ministério do Turismo é o Partido União Brasil, não é o Lula. E o Partido União Brasil já expulsou dos seus quadros essa senhora, porque o marido mudou para um partido da oposição. E então o Lula já disse publicamente, toda essa safadeza é pública. Nós não temos uma democracia de verdade. Demo significa povo, cracia, governo do povo em grego. Tem nada disso, é o governo dos políticos. A nossa democracia, esse caso da Dani do Vaguinho, é clara em relação a isso, porque é uma democracia do voto, da eleição. Nós temos uma justiça eleitoral, felizmente temos, né, para que as eleições sejam corretas, não sejam fraudadas.
Isso tem suas exceções, né? De qualquer maneira, não tem nada a ver com o desempenho do governo em função das pessoas que não são da casta dirigente. O governo trabalha para a casta de políticos, burocratas do alto escalão e militares, etc., que compõem a elite brasileira. Então essa senhora está lá no ministério, não fez nada, mas Lula está completamente de mãos atadas, porque o partido que era dela, União Brasil, indicou um sucessor, também não será um sucessor do PT nem do Lula, mas do União Brasil, né, o Celso Sabino, do Pará, e ela está esperando o que é que vai ganhar de troco pela grande votação que ela e o marido propiciaram ao presidente eleito no território de Belford Roxo. Não estou aqui insinuando nada, mas era o caso de investigar, não era? Porque essa votação é uma votação num território que se conhece completamente dominado por milícias. E os milicianos controlam os votos, inclusive fazendo sugestões do tipo voto impresso, do tipo poder permitir a fotografia do voto, ou seja, sugestões contra o sigilo do voto. A dona Dani do Vaguinho está exigindo o comando do setor federal da saúde do Rio. Imagina, essa senhora que não fez nada pelo turismo e vai cuidar da saúde. Bom, mas quem cuidava, você vai ver, era o Flávio Bolsonaro, quer dizer, o 6 por 600, 6 por meia dúzia, né? Então nós vemos que há muito mais semelhanças entre o PT do Lula e o Bolsonaro do que imaginam os ingênuos que pensaram que estavam resgatando a democracia, inclusive este bestalhão aqui. Bom, por falar em saúde, o caso sério agora é da febre maculosa. Segundo o noticiário de hoje, a febre maculosa mata 75% de quem infecta. E já descobriram mais casos de quem participou de uma feijoada de luxo com show do Seu Jorge numa fazenda em Campinas, uma fazenda que é propícia para a realização de festas, numa festa, e que houve uma contaminação por mordida do inseto que transmite essa doença. Por falar no governo, eu quero também lamentar, eu perdi de comentar no vídeo de ontem, mas o general Gonçalves Dias não foi cheirado nem medido pelo que ele fez de, no mínimo, omissão na repressão que ele não fez como chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo do PT do Lula na invasão dos prédios sede dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. Só foram catalogados como testemunha, convocados para depor como testemunhas, pessoas do lado do Bolsonaro. O general ficava passeando no meio daquele vandalismo, como se ele não tivesse nada com a hora do Brasil. E, no entanto, não vai responder por isso. E Lula que o nomeou, e que é amigão dele. Né? Cadê? Então essa CPI já está mostrando a grande porcaria que ela é, e a demonstração de que no Brasil é o seguinte: quem pode mais, chora menos. Bom, na Colômbia, o caso das crianças que emocionou o mundo, agora está provocando uma grande guerra jurídica, porque o pai, Manuel Miller Hanock, o pai das crianças, é acusado de violência doméstica pela família da mãe, que morreu no desastre, a Magdalena Mucutui. A disputa do pai da família da mãe, por enquanto, levou essas crianças para uma instituição de caridade, lá em Bogotá, o Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar. E o pai é acusado pelo avô materno das crianças de ser violento, porque ele já admitiu que bebe, quando bebe às vezes dava uns gritos nas crianças e tal, quer dizer, inocente, super inocente, ele mesmo já confessou que não é não. Bom, a Bela Megali está noticiando no Globo que a Justiça de São Paulo bloqueou
370 mil reais em contas de Jair Bolsonaro. Está na manchete do Globo no computador. Eu estou terminando aqui, então eu vou convidar você para assistir o Neumann Entrevista, que entrou aqui no meu canal do YouTube, no sábado, com Aldo Rebelo, que disse que a decisão do IBAMA lá no Amazonas contra a exploração da Petrobras de petróleo é contra os interesses do Brasil. No domingo eu publiquei um 2 Dedos de Prosa com o poeta Felipe Fortuna a respeito da grande poeta francesa Louise Labbé, um trabalho magnífico de tradução e de restauração da imagem da poeta, que andou sendo maculada por um especialista, a Mireille Mousson, da escola de Sorbonne, que inventou que ela seria uma poeta, uma criatura de papel, que seria inventada. Mas o Felipe combate isso, dizendo que não tem nenhum dos poetas homens que foram citados para fazer essa farsa, tem o nível de produção da poesia de Louise Labbé. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té!